Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando oramos, a luz do Senhor afasta toda a escuridão da alma e do nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em todo canto da Bíblia que nós lemos, sempre existe essa comparação entre luz e escuridão. Quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. Então nós nascemos na escuridão, na desobediência. E sem Jesus, essa luz, ela nunca vai vir a existir. Então é como se sempre fosse noite. Imagina se você vivesse sempre sendo noite, sem um poste da forma que nós temos hoje. Vamos voltar lá atrás, há 2000 anos. Como que seria viver à noite naquelas cidades? Ir de um lugar a outro, fazer qualquer tipo de coisa dentro de casa, ter uma dependência sobre o quê? Sobre o fogo. Tudo que eu quisesse ver, eu dependeria do fogo ou do fogo de alguém, para mim poder enxergar o meu caminho, para poder enxergar o que tem perto, para ver se existe um animal ali à minha volta. Porque a vida que nós vivemos hoje não tem nada a ver com a vida daquelas pessoas que viveram antigamente. Só que existe um ponto em comum: os sentimentos daquelas pessoas. Quando nós lemos a Bíblia, mesmo sendo algo tão antigo, parece algo tão novo. A forma que as pessoas se comportavam, as coisas que elas sentiam, as coisas que elas pensavam. Então, mesmo distante da tecnologia que nós temos hoje, nós somos os mesmos. Jesus, ele passou pelas mesmas dificuldades, sofreu as tentações. Todo mundo vai ser tentado. Se a gente olha ele caminhando no deserto, depois de 40 dias, chega o diabo usando a palavra de Deus para tentar convencer ele a fazer o quê? O que Deus queria? Não, o que ele queria. E o pecado é justamente isso, é colocar os nossos interesses acima dos interesses de Deus. E nós precisamos começar a pensar sobre a escuridão que existe dentro de nós. Eu preciso começar a entender por que esses sentimentos eles estão dentro do meu coração e por que certas coisas para mim são irresistíveis. Eu não consigo ficar longe dessas coisas. Seja de comer, seja algo de fazer, seja algum tipo de comportamento, algum vício. Só que isso domina a minha vida a tal ponto dela não sair dos meus pensamentos. E toda vez que eu faço isso eu me arrependo, eu fico triste. Sabe, já fizemos diversas promessas, mas parece que isso não sai. Parece que isso é mais forte do que nós. E quando nós estamos espiritualmente mortos, parece que é mais fácil a gente colocar a culpa numa doença, sabe, em alguma coisa que não possa fazer algum sentido para alguém, mas que nós sabemos que no fundo essa não é a verdade. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 13 a 15 e 17, a palavra do Senhor diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tudo que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então Tiago é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele escreveu uma carta aos cristãos, orientando as pessoas. Mas como que essas cartas eram escritas? Eles queriam escrever? Não, é através do Espírito Santo. Toda a orientação que nós temos é através do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia na nossa casa, o entendimento que nós temos é através do Espírito Santo. E todo mundo que estiver amando do Espírito Santo vai entender as mesmas coisas, vai adquirir a mesma sabedoria, nos pontos que essas pessoas aceitarem o que está na palavra. Porque no momento que nós discordamos de Deus, ou que nós queremos a nossa justiça, ou que nós queremos colocar o nosso interesse pessoal acima do de Deus, como nós falamos ontem, sobre as colheitas, onde você trabalha demais, mas nunca tem nada, semeia demais, sempre colhe pouco, mas quando colhe aquilo que vai, entre aspas, dar algum tipo de resultado, ele é totalmente perdido. Porque longe de Deus não adianta. Essa vida você não vai conseguir passar longe dele. E nessa vida, o diabo ele vive nos chamando. Se a gente for parar para tentar colocar um nome, a tentação é justamente isso. São as oportunidades, são os convites, são as fugas, são as provas de amor. Eu acho a coisa mais curiosa do mundo. O amor que ele precisa de prova. Porque se fosse amor, eu não precisava provar nada. Porque o amor é o respeito à liberdade, às escolhas. Eu não preciso dizer que eu amo, eu não preciso mostrar que eu amo. O amor se satisfaz pelo simples fato da companhia. Entre todas as escolhas do mundo, eu escolho ficar. E ficar ao lado de quem? De Jesus. Será a imagem e a semelhança de quem? De Cristo. Então o amor, ele não precisa de provas, porque ele já foi provado numa cruz. Nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Sem Deus não existe amor. Sem Deus não existe paz. Sem Deus não existe bondade. Sem Deus nós não podemos resistir à tentação, porque nós vivemos em necessidade. Nós nunca temos o que é o suficiente. Então é como se o tempo todo eu tivesse com fome. Se a gente vivesse na rua, dependendo das esmolas das pessoas, toda comida que me oferecessem eu iria aceitar, porque nunca é o suficiente, porque eu não tenho de onde tirar. Eu sempre dependo de alguém me dar alguma coisa. Então eu dependo exclusivamente da bondade das pessoas. E se eu dependo da bondade das pessoas, eu dependo também da vontade delas. Se elas me pedirem alguma coisa e eu tiver com necessidade, eu vou fazer. E aqui é o ponto em questão. Uma alma que se diz satisfeita, ela não tem o que o diabo oferecer. Ele foi lá para Jesus e oferecia as coisas que eram necessárias a ele naquele instante, que ele estava caminhando, que ele estava com fome, que ele estava com sede. Então, se Jesus não tivesse com fome, não tivesse com sede, tivesse todos os reinos e tivesse tudo, o que o diabo ia poder dar em troca para ele? E esse é a questão do ponto inteiro. Se você acabou de comer, você está satisfeito, o que significa a comida que você mais gosta? Nada. Mas você, no momento de fome, a tua boca até saliva por aquela comida. Mas depois que você está satisfeito, aquilo já não tenta mais. Assim também um casal. Se um homem e uma mulher, eles estão junto ao Senhor, porque precisa existir satisfação, e eles têm uma relação de carne, ambos se sentem satisfeitos. Então vai existir tentação? Não vai. O problema é que a gente vive no fio da navalha. A gente permite que as pessoas elas vivam na insatisfação. Por quê? Porque a gente acha que é uma troca, que é merecimento. E aí acaba dando brecha para o mal entrar dentro de todas as casas. Porque é na necessidade que o diabo oferece aquilo que Deus te deu. Só que você nunca voltou para receber. Porque no meio da escuridão a gente não consegue ver as coisas. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Vamos traduzir. Se está existindo tentação, você está dizendo uma coisa, Jesus não está do meu lado, eu estou vivendo no meio da escuridão, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Quem está com o Espírito Santo não pode ser tentado pelo mal.
Se está existindo tentação, está faltando oração. E junto com a tentação vai vir um conjunto de sentimentos que você não suporta mais sentir. Por isso que você abre mão e começa a aceitar aquelas coisas. É como se você tivesse fome, é como se você tivesse sede. Então, dentro de um momento de necessidade, nós vamos fazer coisas que nós não faríamos se nós estivéssemos satisfeitos. E a satisfação só vem ao lado de Deus. A satisfação é a graça de Deus na nossa vida, é o favor imerecido, é a presença do Espírito Santo. E você só vai entender essas palavras quando você sentir, quando você buscar, quando você ouvir louvores, quando você ler a palavra de Deus, quando você tiver uma vida cheia do Espírito Santo. A tentação, ela vai passar. Então nós sabemos que o mal é inacessível a Deus. Quando eu acendo a luz em algum lugar, para onde vai a escuridão? Ela deixa de existir. A escuridão é a ausência da luz. Então não tem o menor sentido a gente querer comparar as coisas que não existem com as coisas que existem. Não tem como eu querer ficar falando que a minha vida é um deserto, porque eu vejo que essa é a comparação que todo mundo faz. Eu estou vivendo o deserto, eu estou vivendo o deserto. O deserto durou 40 dias, depois acabou. E por que o teu deserto não acaba? Porque na verdade você não está vivendo um deserto. Você está vivendo a religiosidade, não a cristandade. Você não entrou lá pelo arrependimento. Você entrou lá com alguma coisa dentro do teu coração que você não sabe. E nós temos momentos que nós desejamos buscar a Deus, mas sem sabedoria, ou ouvindo falsos mestres, falsos profetas e falsos pregadores, nós recebemos um evangelho onde Deus ele se torna um escravo, como se ele fosse um gênio mágico da lâmpada, aonde eu o busco para ele dar saúde às pessoas que eu quero, para ele trazer prosperidade, para que eu possa esfregar na cara das pessoas. Enquanto o evangelho que Jesus diz na palavra é sobre renúncia, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho do mundo não. Era, vem aqui Jesus, carregue a minha cruz você e por favor, me sirva algo ainda. Esse evangelho não leva para o céu. Esse é o caminho largo. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Esse é o caminho da gente que está se perdendo. Mas se as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então como eu posso ser enganado quando eu tenho algum tipo de desejo? Quando eu coloco acima do meu chamado e do meu propósito a minha vontade. Ai, porque eu quero casar, eu tô ficando velho. Ai, porque eu quero ter filho e todo mundo tem, porque meu tempo tá dando. Ai, porque eu quero viajar para tal lugar, porque esse é o meu sonho. Ai, porque eu quero isso. Ai, porque eu quero aquilo. E a gente só quer. Quer. Você sabe uma coisa que para mim assim ficou muito claro e evidente nesse tempo todo, já fazem 15 anos, né, que eu tenho experimentado a graça de Deus na minha vida, ajudado a evangelizar, a semear a mensagem. Nesse tempo todo, uma coisa que para mim sempre foi muito curiosa, pessoas que procuram pessoas, elas encontram pessoas, mas nunca é pessoa de Deus, é sempre o diabo. E essa pessoa, quando ela encontra, ela se desvia da igreja, porque ela não estava lá buscando o Senhor, ela estava lá buscando os seus próprios interesses. Então, primeiro nós deveríamos aprender a amar Deus sobre todas as coisas. Depois nós deveríamos aprender a amar a nós mesmos, para depois amar o próximo, para depois querer ajudar o próximo, para depois se relacionar com o próximo. Senão a gente inverte toda a ordem das coisas e as coisas não dão certo. Você tem uma pessoa que ela está ali o tempo todo sendo tentada. E aí você vai nela e fala, olha, você é mau caráter. Você não é bom o suficiente, você não enxerga na escuridão. Devia ter arrumado alguém que enxerga na escuridão. E quem pode enxergar na escuridão? Ninguém pode. Então quando nós somos tentados e nós somos enganados, nós somos tentados por quem? Pelos nossos desejos. Então eu quero muito uma coisa, eu quero muito ter alguém. O diabo vai lá e me dá alguém, que é dele. Porque se eu tenho satisfação, eu já não tenho mais desejo. Se está existindo desejo, está errado. Porque quando você está satisfeito, você já não deseja mais nada.
Se você está com vontade de ir no banheiro, você está com um desejo, aquilo está na tua cabeça, olha, tem uma bexiguinha aqui, tá apertando, tá ruim, está ficando difícil, e cada tempo que passa, aquilo se torna pior. Aí você vai no banheiro e fala, que gostoso. Ou você está querendo tomar uma água, qualquer coisa que seja dessas básicas, necessárias. Que coisa mais gostosa que depois de um dia quente você tomar um banho. Que delícia! Uma coisa que é tão simples e tão prazerosa e tão gostosa. Poder sentir a roupa limpinha, você deitar na tua cama, teu travesseiro, ligar o ventilador, né, ou abrir a janela, ou se tiver condição ligar um ar-condicionado. Gostoso. Coisas que às vezes são tão básicas e simples que a gente só descobre a importância quando não tem ou quando está quebrado. Então tudo aquilo que é necessário pode me enganar. Tudo aquilo que é necessário, o diabo ele vai usar contra mim. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Vamos jogar isso para algum exemplo da Bíblia? Tava lá a mulher, cheia de desejos. E aí vem a cobra. O que Deus disse sobre a árvore ali mesmo? É que a gente não podia comer. Mas eu acho que não tem não, porque senão você vai ficar igual a Deus. Vamos lá, amigo, eu já comi uma delícia esse fruto. Vamos ali. E aí esse desejo que está dentro de nós, ele começa a fermentar dentro da nossa cabeça. Porque se você fica pensando nas coisas, você atrai aquilo que você pensa. Então se eu penso em Deus, se eu penso na palavra, eu atraio Deus para a minha vida. Mas se os meus pensamentos me afastam de Deus, quem está vindo para perto de mim? Por que você acha que você se sente sozinho? Por que tem esse sentimento de abandono, de incompreensão, onde você fala e ninguém te entende? É justamente por isso. Porque Deus está vivendo longe de você e quem está vivendo perto é o pecado. E o pecado, o que ele produz? Ele produz a morte. Agora faz sentido porque você tem vontade de tirar a própria vida? Por que às vezes a gente fica pensando em desistir, em falar, olha, eu não aguento mais? Porque dentro de você só tem pecado, só tem tentação, só tem vontade, só tem necessidade. É como se ao mesmo tempo você estivesse sentindo vontade de ir no banheiro, sede, fome, frio, está sentindo tudo junto ao mesmo tempo e isso nunca passa. Será que se a gente vivesse a vida toda assim, alguém ia querer viver? Quem quer viver no meio de dor? Ninguém quer. Só que isso é um estado que nós nos colocamos porque nós não dobramos os nossos joelhos ao Senhor ou não reconhecemos Jesus como nosso Salvador, que nós não confessamos o nosso pecado. Agora, se eu coloco isso na minha cabeça, olha, eu preciso ir nesse lugar, e esse lugar, ele não é um prédio. Esse lugar não é uma construção, ele não é o rótulo, ele não é uma doutrina, ele não é um caminho que eu sigo, mas é um lugar onde eu posso me ajoelhar em qualquer lugar que eu tiver, do lado da minha cama, dentro de um banheiro, dentro de uma igreja, do lado de uma praça, num chão, em qualquer lugar. Qualquer lugar, Deus ele vai estar me ouvindo. Qualquer lugar, Deus ele vai vir para enxugar as minhas lágrimas. O Espírito Santo ele não rejeita as nossas orações. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Então, se existe um dia, né, que nós possamos ver as coisas, porque o sol está lá em cima, e é graças às luzes que estão lá em cima, que alguma coisa eles podiam ver aqui. Pensa, quando tinha lua, eram as poucas oportunidades que eles tinham de sair à noite de casa e ver alguma coisa sem depender do fogo. E é como se esse sol ele sempre estivesse brilhando e raiando o tempo todo. O tempo todo. E hoje até a energia que vem do sol nós conseguimos utilizar para poder funcionar outras coisas que nós temos em casa. Então tudo aquilo que é perfeito vem de Deus. Sempre que algo bom acontece, vem de Deus, vem do Criador. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Se Deus deixar de ser Deus, ele vai ser o diabo. É o que eu falo, só tem 2 pontos. Ou é luz ou é escuridão. Ou é claro ou é escuro. Ou é bom ou é ruim. É só isso. Se é bom, é Deus. Se não é, é o diabo. E não tem meio termo. Não tem pessoa de escuridão que faça coisa boa. Tem coisas que vêm da natureza da luz, tem coisas que são da natureza da escuridão. E a natureza da escuridão é o pecado.
é aquilo que está na nossa carne. É onde o bem ele não habita, é onde Deus não está. Então não tem como uma pessoa ela ser boa vivendo na escuridão, tendo o comportamento da escuridão, tendo pensamentos da escuridão e tendo sentimentos da escuridão. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículo 3, 4 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: por quê? Se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, e o qual nos mostra como Deus realmente é. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está falando novamente sobre aquilo que a maioria das pessoas elas relatam, que quando elas começam a ler a Bíblia, elas não conseguem entender. E isso é a coisa mais natural do mundo. É como se eu chegasse dentro de um lugar e falasse: olha, eu não estou vendo nada, a luz está apagada, você poderia acender para que eu possa ver? Quando nós nos aproximamos do Senhor, os nossos olhos estão vendados. Se eu estivesse na sua frente e eu pedisse para você fechar os olhos, você não ia poder me ver. Mas se eu pegasse na sua mão e eu te perguntasse: eu estou aqui? Você diria sim. Você pode me ver? Você diria não. Mas como você sabe que eu estou aqui? Porque eu posso te sentir. Então, quando nós oramos no começo, quando nós lemos o começo da Bíblia, é justamente isso. Deus vem e segura na nossa mão. Nós não podemos vê-lo, mas nós sentimos, através dos nossos sentimentos, o nosso coração mais calmo. Nós sentimos uma paz que nós não conseguimos explicar. Nós sentimos coisas que são diferentes das coisas que nós acostumamos sentir. Os nossos pensamentos, eles se tranquilizam. Aquela obsessão, aquela raiva, aquela fúria, aquela ira, aquele ciúme, aquilo calma naquele instante. Então é assim que Deus ele se aproxima de nós. É assim que o Espírito Santo e o Evangelho ele começa a aparecer diante dos nossos olhos. E Deus ele sempre está falando: abre os olhos. E você fala: olha, mas eu já abri antes e eu não vi nada. Ele está dizendo: abre os olhos. E a gente fica dando desculpa para Deus para não fazer aquilo que Ele diz. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Então as pessoas que estão se perdendo, ou nós, quando nós chegamos perdidos até Deus, quando nós chegamos cansados, sobrecarregados, abatidos, chateado, magoado, machucado, se sentindo rejeitado, sabe, sem esperança, sem propósito, sem chamado, é a fila de pedir emprego ali. E a gente chega ali, naquele hospital, dependendo da boa vontade de alguém, esperando a gente chamar o nosso nome para ver se aquela dor ela passa ou se a gente descobre o nome dela. Eles não podem crer, pois o Deus com D minúsculo, quando você for escrever Deus numa mensagem, D é maiúsculo. Se você colocar D minúsculo, sendo um cristão, você está falando dos deuses que não são deuses, de outras entidades, ou do demônio que se tenta passar por Deus, tá? Então presta sempre atenção nisso. E na Bíblia ele está dizendo: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Então o diabo, né, o Deus desse mundo, conservou a mente de todas as pessoas na escuridão. Ele simplesmente ensinou desde pequeno: olha, fique com os seus olhos fechados e não abra para nada. Vai chegar alguém perto de você dizendo ser Deus, dizendo que existe luz, dizendo que existe cores. Não acredita nessa pessoa, duvida, porque a única pessoa boa que existe aqui é você. Você é a única pessoa boa, ninguém mais presta. Se você ouvir a voz de alguém, se você sentir que alguém é melhor com que você, diminui aquela pessoa. Vai lá e fala mal dela.
fala mal dela. Então, nós nos perdemos pela escuridão que está na onde? Na nossa mente. Sempre a gente tenta entender aonde está a batalha espiritual, é na nossa mente. Quando uma pessoa ela vai num psicólogo, onde está o problema? É na mente. Quando você toma um remédio para depressão, é para ele acalmar a tua mente. Se você toma um calmante, é para ele acalmar a tua mente, porque os teus pensamentos eles estão tão descontrolados que você não consegue mais saber o que fazer. Por desespero, pelas circunstâncias, por todo dia, pelo estresse, porque o que você quer não acontece de jeito nenhum e você não consegue aceitar, não consegue lidar, e é questionamento, e é isso, e é aquilo. Então é dentro da nossa mente que fica a escuridão. E o Deus desse mundo não deixa a gente crer que Jesus é o caminho, que a palavra de Deus ela pode mudar. Cara, tem gente que a gente precisa ficar insistindo para ouvir o devocional. Olha, escute, olha, leia a Bíblia. Ah, não sei. E é justamente por isso. A palavra deixa claro, elas não podem ver. Por isso que nós temos que ter paciência e tentar, de alguma forma, mostrar através da nossa vida que existe algo diferente dentro de nós, porque a nossa mente não está na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Deus. Como que nós acendemos a luz? Através da boa notícia, através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Por que que eu falo? Por que que, na verdade, nós falamos quando nós entregamos uma Bíblia ou quando nós orientamos as pessoas a lerem, para elas começarem pelo Novo Testamento? Porque as palavras de Jesus Cristo são elas quem ativam esse modo aonde nós podemos ver. Ela que abre os nossos olhos espirituais, ela que afasta a escuridão, é ela que aumenta a minha fé, ela que faz com que eu possa crer, ela que traz o Espírito Santo para perto de mim. É essa boa notícia que a luz, ela existe e que existe um nome que eu posso evocar essa luz para perto de mim, que é o nome de Jesus Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Se a gente vai lá no Gênesis, logo no comecinho, Deus diz que haja luz. Esse mesmo Deus que fez todas as coisas é o mesmo que vem até nós. É o mesmo que cria a luz dentro do nosso olhar, que coloca o amor dentro do nosso coração, que coloca a felicidade nos nossos sentimentos, a alegria, a paz. E você só vai ter esse encontro quando você estiver servindo a Deus. E servir a Deus é o quê? É ir na obra de Deus? Servir a Deus é você se permitir ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo, que Deus possa usar da tua voz para que outras pessoas possam receber o Evangelho. O Senhor é aquele que não deixa o medo chegar dentro do nosso coração, é aquele que é a certeza e não a preocupação, é aquele que nós podemos sentir, é aquele que nós não precisamos ver para poder confiar, para poder acreditar. Nós não precisamos ser como Tomé. Eu preciso tocar na tua ferida, eu preciso tocar nas tuas chagas. Nós não precisamos, nós já fomos tocados, nós já vimos. Felizes aqueles que creram sem ver, e nós cremos, porque o Senhor brilha dentro do nosso coração, e é para nos trazer a luz do conhecimento. Então, como que eu quebro as barreiras da batalha espiritual na minha mente? Com conhecimento. Conhecer. Eu conheço a Jesus, eu conheço a palavra, eu conheço o Espírito Santo, eu conheço o reino de Deus, eu conheço as promessas, eu me conheço. Eu já confessei a minha culpa, eu sei que o bem não habita em mim, eu sei que o salário do pecado é a morte, eu sei que eu dependo de Jesus para que eu possa ver, porque eu tenho olhos, mas eu não tenho a capacidade de ver sem a luz. Sem Deus nós não temos a capacidade, nós não temos a satisfação. E da onde vem essa luz? Brilha no rosto de Jesus Cristo. Então as nossas palavras, elas se tornam luz para aqueles que estão se perdendo. E o nosso comportamento se torna uma certeza que alguma coisa aconteceu em algum momento. As pessoas que me conheciam lá atrás viam um Gabriel que tinha um tipo de comportamento destrutivo.
as pessoas que vêm hoje. E quanto tempo não passou até eu começar a me converter, que as pessoas ainda ficavam lá, esse cara é um drogado, esse cara não vale nada, esse cara é isso, esse cara... Tem uma opinião para tudo. E hoje, graças a Deus, o Senhor Ele transformou a minha vida. E aqueles que me julgavam continuam os mesmos. O que a gente não pode é julgar as pessoas e ver o tempo passar e perceber que a gente continuou o mesmo, que todo mundo mudou e a gente ficou ali para trás. Começa a pensar nas coisas. Às vezes a gente coloca nossas esperanças nas coisas erradas, achando que isso ficaria mais fácil. Se você não encontra alguém, não é porque você não tem cabelo, ou porque você não tem peito, ou porque você comeu demais quando não deveria comer, ou pela cor da tua pele, ou pela tua classe social. Cara, a gente não encontra ninguém porque a gente precisa encontrar primeiro Deus. Você quer encontrar alguém? Começa a se aproximar de Deus, que o diabo manda o que você está esperando. É isso que você quer? Se for isso, se qualquer um servir, então amém. Começa a prestar atenção nas coisas. Sabe, nós estamos falando aqui sobre eternidade. Você está sofrendo por um momento. Ou a gente se capacita a viver a eternidade, ou nós vamos acabar sempre perdidos dentro da escuridão, sem fé, sem esperança, com a nossa mente sendo destruída e tudo isso somatizando no nosso corpo através de dores, de doenças. Existe uma vida ao lado de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você veja a luz. Mas para que tudo isso possa ser uma verdade, você precisa se arrepender. Por isso que nós pedimos perdão todos os dias para Deus, porque aquele que menos peca, peca pelo menos 7 vezes por dia. E tudo bem. Deus conhece as nossas limitações, sabe das nossas necessidades. Mas ao lado dele, nós sentimos satisfação, graça, paz. E o nome dele é a quem nós devemos agradecer e exaltar todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.